Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Estamos aqui meditando mais uma palavra do Evangelho e gostaria de compartilhar com os irmãos. Estou meditando em João 8, a partir do versículo 4, onde relata que os escribas encontraram uma mulher no ato de adultério e eles levam essa mulher até Jesus, né? E relata para ele que, segundo a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada até a morte. Mas eles ali não tinham intenção somente de apedrejar essa mulher, né, de condenar essa mulher. Eles queriam também ali colocar Jesus numa situação, eles estavam testando Jesus para conhecer até onde iria, né, o amor de Jesus, o relacionamento de Jesus com o homem, com o ser humano, porque a lei dizia que tanto o homem quanto a mulher que fossem pegos em adultério seriam apedrejados. Mas ali naquele momento eles levaram somente a mulher, né, até Jesus. E relatando para Jesus, eles falaram: mestre, esta mulher, no versículo 4 do capítulo 8, essa mulher foi apanhada em adultério, e na lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles no versículo 6, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou-se e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Amém? Eu aprendo algumas coisas aqui nesse versículo, irmãos, que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, Jesus pergunta: dentre vós quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele estava mostrando ali para as pessoas que ele é o único que tem poder para condenar. Ele é o único que tem poder para tratar nos pecados das pessoas, porque Jesus foi o único homem que pisou na face da terra e nunca pecou. Ele era o único que tinha esse direito. Mas ele mesmo não usufruiu desse direito, ele não usou desse direito. Porque logo depois dele dizer, todos jogaram as pedras no chão e foram embora, né? E quando ele olhou, nenhum dos homens estava ali. Então ele disse para a mulher: onde estão os seus acusadores? Não te acusaram? Eu também não o acuso, eu também não a condeno, né? Então Jesus ensinando ali que ele era o único que tinha esse poder. Porque quem utiliza de acusação, de apontar dedo, de mostrar os pecados das pessoas, é Satanás. E nós, homens, que usamos disso, nós nos colocamos como instrumento de Satanás. Porque Jesus não nos acusou. Pelo contrário, Jesus veio para nos livrar do pecado, não para nos acusar, né? E Satanás que nos acusa, Satanás joga na nossa mente os nossos pecados, aqueles que Deus já nos perdoou. E ele continua tirando dardos inflamados, tentando nos culpar, né? Nos fazer sentir culpado. Mas aqui Jesus, ele ensina também mais uma coisa para a gente nessa palavra. O desprezo dele pelas pessoas que gostam de acusar os pecados dos outros, que aponta dedo para os outros, que fica apontando, né, acusando as pessoas do seu passado, das suas práticas, sendo que somos todos pecaminosos, né? Ele desprezou essas pessoas, ele deu as costas para elas, né? E ali no chão escrevendo com o dedo. Não existe nenhum relato do que ele escrevia. A gente não sabe, não consegue entender. Mas creio eu que ele estava com o dedo escrevendo ali, talvez, os pecados cometidos por aquelas pessoas, né? Ele disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Talvez ele estava escrevendo com os dedos ali, pecado por pecado, que cada um daqueles homens ali tinham como hábito de cometê-los, né? Para mostrar a eles que eles não tinham o direito de acusar essa mulher, né? Mas eu acho que assim, o mais maravilhoso dessa passagem, aonde eu consegui entender,
que eu acho que qualquer ser vivo, qualquer ser humano, que numa situação de medo, que numa situação de risco de morte, como essa mulher estava, ela estava angustiada, ela foi sendo arrastada por esses homens. Eu creio que ela foi orando a Deus. Eu creio que ela foi conversando com Deus e pedindo a Deus perdão por seus pecados. Eu creio que essa mulher, ela foi pedindo ajuda a Deus, pedindo a Deus que enviasse uma salvação, algo que a livrasse da morte. Porque Jesus estava numa posição que parecia que ele estava aguardando essas pessoas. Deus, ele é onisciente. Então eu creio que Jesus já estava ali aguardando esse momento. Ele já sabia do caso, ele já sabia o que vinha até ele. E ele aguardava tranquilamente, despreocupado. Ele escrevia agachado no chão, dando um semblante, né, uma aparência de quem não estava preocupado com a situação, mas aguardando. E tendo ele relatado aos homens que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, depois ele relata para a mulher, no versículo 11, no versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ele não condenou, ele perdoou, porque ele disse, vai e não peques mais. Ele perdoou os pecados daquela mulher, né? Então, para ter um pecado perdoado, tem que ter um pedido de perdão. Tem que ter um arrependimento. Sem arrependimento, não tem pecado perdoado. Então eu creio que essa mulher foi orando e pedindo perdão a Deus. E se arrependeu no coração. Porque Deus, ele sonda os corações. Ele sabe do que passa no nosso coração. E ela, tendo se arrependido, Jesus declara, os teus pecados estão perdoados. Mas aqui fica mais um ensinamento. Vai e não peques mais. É o que muitas pessoas acreditam. Que depois de pedir perdão, de estar limpo, de estar no caminho da salvação, pode levar uma vida como qualquer outro, pode levar uma vida seguindo a vontade do mundo, que não perde mais a salvação. E aqui Jesus ensina, vai e não peques mais. Depois de encontrarmos Jesus, depois de conhecer Jesus, de ter um relacionamento com Ele, nós temos que nos desviar do pecado, nós temos que nos afastar do mal, nós temos que buscar em Deus direção para a nossa vida, um caminho aonde nós possamos trilhar segundo a vontade do Senhor, porque depois dele perdoar os nossos pecados, Ele nos ensina, vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Agradeço a todos que pararam um tempo para poder assistir e escutar um pouco dessa ministração. Peço a todos que gostaram, que curtam o meu vídeo, que se inscrevam no canal, acione o sininho, que compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.